No contexto político nacional, também é uma oportunidade de se fazer um contraponto. E nessa linha, eu tenho sugerido aos candidatos lá no Paraná que buscam o meu apoio, nós fazemos contraponto a essa situação praticamente de terra arrasada da prevenção e do combate à corrupção no âmbito do governo federal. O governo federal atual não tem uma política consistente anticorrupção e até ilustrada pelas suas várias iniciativas no sentido de desmontar os mecanismos já existentes. O exemplo mais conhecido veio a ser exatamente o ataque que esse governo fez à lei das estatais. A lei das estatais foi aprovada com ampla maioria no Congresso Nacional em 2016, após a revelação daqueles escândalos de corrupção pela Operação Lava Jato, e basicamente melhorava a governança das empresas estatais, exigindo requisitos técnicos para a nomeação de diretores e conselheiros, e também estabelecendo vedações para evitar uma excessiva politização ou loteamento político partidário das nossas estatais. O governo esteve por trás de uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma arguição de descumprimento do preceito fundamental contra essa lei, obteve a suspensão numa liminar do Supremo, nomeou várias pessoas para as estatais fora dos critérios da lei das estatais e depois o Supremo decidiu por revogar a liminar, mas manteve aquelas nomeações. É o exemplo mais clássico de um governo atuando contra o sistema de prevenção à corrupção e piorando a governança das estatais. Não à toa, as estatais voltaram a apresentar prejuízo. Mas, para não ser meramente crítico a esse governo, mas para ser igualmente propositivo, a sugestão que eu tenho apresentado aos prefeitos, aos candidatos que me procuram no Paraná para buscar o meu apoio, seria uma inovação a nível municipal. Passo a passo, de baixo para cima, nós vamos retomar, vamos reconstruir a prevenção e o combate à corrupção no Brasil. E o primeiro passo vem a ser a criação de uma agência municipal anticorrupção. Para explicar o projeto, a ideia é nós pegarmos as controladorias, que já existem nos municípios, e que, no mais das vezes, fazem um controle meramente formal da burocracia do Estado, um controle jurídico para tentar evitar qualquer espécie de ilegalidade, mas principalmente do ponto de vista formal, e preparar essas controladorias, transformá-las, habilitá-las, empoderá-las para fazer um controle efetivo e preventivo no âmbito administrativo contra a corrupção. E a cereja do bolo, o ponto fundamental, é garantir que essas agências possam atuar com a devida autonomia. E aqui nós temos um excelente exemplo no âmbito federal do Banco Central. O presidente do Banco Central, atual, por decisão do Congresso Nacional, tem um mandato fixo de 4 anos e tem cuidado da política monetária, mesmo sob a tempestade e os ataques que vêm, injustos, aliás, do governo federal. Crítica principal da taxa de juros. Claro que ninguém gosta de uma taxa de juros elevadas, mas todos nós sabemos que a taxa de juros atual é resultado do descontrole fiscal da política do próprio governo federal, tornando inevitável que o Banco Central apresente um contraponto a essa política fiscal desastrada. Qual é a ideia? Que o diretor ou o presidente da Agência Municipal Anticorrupção, para que ele possa realizar o seu trabalho sem estar submetido às pressões, sem estar submetido a interferências indevidas por parte do próprio Poder Executivo Municipal, que ele tenha um mandato, nomeado sim pelo prefeito, que essa escolha recaia sobre alguém de reputação ilibada e com fama de independência, e aí nós podemos fazer, como diz a história, né, Demóstenes, na Grécia Antiga, procurarmos com uma lanterna um homem ou uma mulher honesta para ocupar esse cargo de fundamental importância, nomeado pelo prefeito
ele passa a ter autonomia garantida por um mandato fixo. Pode ser de 2, pode ser de 3, pode ser de 4 anos, isso vai depender ali da formatação local. Isso vai possibilitar que ele realize, de fato, um trabalho fiscalizatório, um trabalho substancial, previna eventuais malfeitos ou desvios dentro das prefeituras. E assim nós vamos dar o primeiro passo, de baixo para cima, para reconstruir a prevenção e o combate à corrupção no Brasil, que foi abandonada ou destruída por esse governo federal, pelo governo Lula.